A minha mãe, umas semanas atrás, ela decidiu comprar um seguro de voo quando ela estava comprando as passagens para chegar aqui no Brasil dos Estados Unidos. E ela falou que ela percebeu que Deus estava guiando ela a comprar esse seguro. E daí eu pensei, será, mãe, vai precisar? Nunca comprou? E ela falou, não sei porquê, mas eu decidi comprar. Eu falei, tudo bem. Daí ela chegou aqui, era para ela e meu pai passarem 3 semanas conosco. E como vocês já sabem, eu levei eles para o aeroporto hoje porque durante essa semana o governo americano pediu que todo americano voltasse aos Estados Unidos por causa do coronavírus. E eu vejo isso, eu penso, Deus está nisso, porque Ele levou a minha mãe comprar esse seguro que vai ser disponível para pagar essas novas passagens que precisávamos comprar para os voos que eles pegaram hoje mesmo. Na verdade, eles estão no avião agora indo para Nova Jersey e depois eles vão para Atlanta. E a Bíblia fala em João 14 que Jesus falou: quando eu ir para o céu, eu vou enviar outro consolador, que é o Espírito Santo. E ele está me consolando através até disso, uma coisa pequena, dizendo: eu já sabia que esse vírus ia chegar, eu já sabia que seus pais iam precisar comprar novas passagens, etc. E ele tomou conta de tudo. E meus pais estão bem. Graças a Deus, essa gripe forte que passou na cidade não pegou os meus pais. E agora estou orando que nem o coronavírus venha mexer com eles, porque você sabe que antes do coronavírus aqui já havia uma gripe muito forte na cidade. Eu acho que provavelmente, com certeza, mais do que a metade da nossa igreja, você já sabe, passou por uma coisa ou outra, né, com essa gripe. E agora, hoje, eu estou querendo simplesmente dar um resumo de pensamentos pastorais sobre o coronavírus. Estou aqui em casa, obedecendo o que o governo está pedindo. Minha família está dentro de casa, eu estou aqui fora. E eu queria passar algumas coisas para vocês hoje à noite, que vem da Bíblia sobre a questão desse vírus, dessa crise, a pandemia, tudo isso. Então, a primeira palavra é a palavra temor. E eu já vi um monte de vídeos, artigos, ouvi conversas entre as pessoas e existe até um certo ponto um tipo de pânico. Mas nós sabemos que não devemos entrar em pânico. Inclusive, para nós que somos crentes, a Bíblia fala o seguinte em 2 Timóteo 1,7: porque Deus não nos deu o espírito de temor, desculpa, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Então, se você tem esse temor dessa crise, um medo, um pavor, esse medo não é de Deus. Ele quer que você tenha paz no meio da tempestade. Então você e eu precisamos eliminar esse pânico. Não que nós não devemos ficar preocupados, tipo, devemos pensar, ok, bom, o que eu devo fazer aqui ou ali, considerando a circunstância, pensando sabiamente, mas nós não devemos ter esse temor. Eu quero muito enfatizar isso aos irmãos durante isso. Eu sei que os mercados estão ficando lotados, pessoas estão comprando um monte de coisa, e eu entendo, nós também compramos coisas, estamos pensando sobre o futuro, mas não precisamos entrar em pânico. Deus está conosco, o Espírito Santo está nos consolando, vamos manter um ponto de vista fixo nele e ele vai nos ajudar. A Bíblia diz em Eclesiastes 1:9: nada há de novo debaixo do sol. E esse problema, né, o coronavírus, muitas pessoas estão pensando, será que é o fim do mundo, né? E será que quer dizer que o mundo vai acabar ou algo assim? Essa não é a primeira vez que uma coisa dessa passou. Deixe-me só dar umas coisas para vocês. A Bíblia diz muita coisa, amém. Mas na história, o que aconteceu? Em 1917, passou a gripe espanhola. E essa gripe era uma coisa horrível. Eles dizem que 35 mil pessoas morreram no Brasil, incluindo o presidente Rodrigues Alves. E essa mesma gripe
no mundo inteiro matou, e não sei porque é uma grande variedade de números, mas entre 17 e 100 milhões de pessoas, né? Isso um século atrás. Entre 1343 e 1353, 50 milhões de pessoas morreram na Europa, na China, Oriente Médio, Rússia e até a Escócia por causa da peste bubônica, né? Que era por causa da pulga nos ratos. Também tem outras coisas como varíola, e tifo, e cólera, e tuberculose, outras doenças que já causaram muito sofrimento no mundo. Inclusive, tuberculose ainda mata um monte de pessoas cada ano, e eles estão achando que mais ou menos 1 bilhão de pessoas morreu entre 1850 e 1950. Então, um século de anos, né? Então, nós sabemos que coisas horríveis existem e nós precisamos acalmar os nossos corações. Não que esse problema não seja um tipo de sinal, talvez seja. A Bíblia nos ensina em Mateus 24 que há vários sinais que vão mostrar o fim do mundo. Mas precisamos entender tudo que a Bíblia fala e não criar uma nova teologia por causa de um problema. Uma coisa que eu posso dizer, segundo a Bíblia, o anticristo provavelmente vai aproveitar algum tipo de crise para ele poder ter poder global, porque o mundo vai a ele como se ele fosse o Messias. É só que a Bíblia também promete o arrebatamento antes desse poder do anticristo nesse mundo. E nós estudamos isso nos escritos de Paulo e de João e o que Jesus nos ensinou, e precisamos novamente, como eu falei, descansar em Deus. A segunda coisa que eu quero enfatizar é oração e arrependimento. Olha aqui, 2 Coríntios 7, versículos 3 e 14 diz o seguinte: Deus falando, se eu fechar o céu, se não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou, olha aqui, se enviar a pestilência, a praga, sabe, algo como essa doença que está passando por aqui, entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa promessa Deus deu para o povo de Israel. Ele já falou para eles em Êxodo 15, 26 o seguinte: Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Eu acredito que nós não podemos simplesmente acreditar que se todo mundo começar a orar, o problema do coronavírus vai sumir, porque essas são promessas diretamente para Israel. Ao mesmo tempo, nós podemos entender que através desse problema, devemos considerar há pecado nas nossas vidas, devemos nos arrepender de algo. Quanto tempo você passa em oração conversando com Deus? Eu não acredito que agora é hora de ficar em casa assistindo filme no Netflix ou outra coisa. Eu vi que tudo do entretenimento está liberando coisas e tudo é de graça ou algo parecido na internet. E você pode passar muito tempo assistindo coisa que nem presta, e o tempo todo Deus está batendo na nossa porta dizendo: esse problema veio de mim, eu estou permitindo isso acontecer, você precisa pensar em mim, você precisa me buscar, você precisa se humilhar. E eu estou dizendo, como um pastor, vamos ouvir a voz de Deus na palavra, vamos escutar o que ele está falando, vamos prestar atenção nos impulsos do Espírito Santo de Deus e reconhecer que numa crise dessa, Deus não sumiu, Ele está aqui, Ele está querendo nos mostrar algo e devemos prestar muita atenção. E pode ser que através da nossa oração Ele tire tudo,
mas vamos simplesmente descansar novamente nele por considerar as nossas vidas diante dos olhos dele, porque Deus nunca está brincando. Ele é muito carinhoso, ele quer nos ajudar, ele quer abençoar, mas ele permite coisas assim, como esse coronavírus, de propósito. E nós precisamos sempre parar para pensar sobre essas coisas. Também, tentação. Há pessoas, não vou usar nomes, até pastores, que estão dizendo que devemos manter cultos com um monte de gente na congregação e tudo isso, o governo não pode fechar a igreja, etc. Eu entendo esse ponto de vista, é só que o ponto de vista está ignorando algo. O governo não está querendo, nesse momento, graças a Deus, eliminar a igreja, terminar os cultos, parar com a adoração de Deus. Na verdade, o governo está querendo eliminar o problema da doença, da infecção, sabe? E eu acho que nós sabemos disso, mas precisamos enfatizar. A Bíblia fala, quando o diabo levou Jesus para um certo lugar, o pináculo do templo, ele disse o seguinte para Jesus: se tu és o filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Jesus ouviu isso. Satanás estava tentando Jesus. Deus vai tomar conta de você, pode pular. Jesus disse o seguinte: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Para a pessoa que fala, vamos ao culto adorar a Deus, Deus vai tomar conta de nós, nós não precisamos nos preocupar com o coronavírus, eu pergunto, você tranca a porta da sua casa? Você usa cinto de segurança no seu carro? Você toma remédio? Quando você está muito doente, você vai ao hospital? Porque se você faz essas outras coisas, faz sentido você também evitar cultos temporariamente, para que essa doença poder passar e daí nós voltamos ao normal, voltamos aos cultos, voltamos aos grupos de pessoas adorando a Deus, mas por enquanto nós aprendemos, a doença passa de uma pessoa para a outra e é melhor esperar. Por causa disso estou fazendo esses vídeos e os cultos nós estamos fazendo via live, né, no YouTube, para poder resolver a questão de adorar a Deus, porque nós queremos adorar a Deus, nós queremos ouvir a palavra de Deus, mas por enquanto vai ter que ser assim. Eu espero que todo mundo compreenda. Eu acho que vocês compreendam mesmo. E a última coisa que eu quero... tem algumas coisas ainda que eu quero falar. Julgar. Eu estou ouvindo muita pessoa julgar governos, políticos, celebridades e outras pessoas, pessoas da cidade, etc. Eu não conheço cidadão nenhum que entendeu 100% logo no início o que estava acontecendo. Deu muita confusão. Até hoje, eu ouvi um pastor, amigo meu dos Estados Unidos recentemente, essa semana, falando, olha, ele falou, eu não sei, eu não entendo o que está acontecendo. Ele admitiu isso. Eu vi a humildade, eu fiquei feliz com isso, porque na verdade nós não entendemos bem o que está acontecendo. Provavelmente, quase todo mundo já falou algo que não deveria ter falado na questão desse coronavírus. Estamos vendo como que está agora. E ao invés de criticar e julgar, devemos ser assim, tardios para falar e tardios para se irar. Como a Bíblia fala em Tiago 1, 19 e 20. Vamos simplesmente orar e pensar, porque não adianta. Eu acho que muita pessoa está querendo usar esse vírus para atacar um político, ou sabe, não é a hora de fazer isso. Uma pessoa aqui ou ali falou algo errado, provavelmente a maioria já falou algo que não deve falar. Mas agora, o que nós vamos fazer? Ficar julgando, tentando usar. Nós precisamos resolver o problema, não criticar uns aos outros. Outra coisa, sabendo que nós precisamos obedecer o governo, nós não vamos ficar nos reunindo na igreja. Ao mesmo tempo, nós vamos manter os cultos, porque a Bíblia fala em Hebreus 10, 24 e 25 o seguinte: e consideremo-nos uns aos outros para não estimularmos ao amor e às boas obras,
não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Então nós vamos manter cultos assim, por meio da câmera, né? E a qualquer momento, se tiver dúvidas, se precisar de conselho, segundo o decreto, nós podemos ter grupos de 5. Se alguém precisar chegar aqui em casa, conversar comigo, ou precisar de uma visita, ou qualquer coisa, vamos conversar. E pode entrar em contato comigo, eu ajudo vocês. Mas nós queremos manter os cultos e tudo. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Ele fala que a pregação da palavra da cruz é o poder de Deus para nós que somos salvos. E ele diz que a fé é pelo ouvir. Então precisamos ouvir a palavra de Deus. Ele diz isso em Romanos 17. Então sim, nós vamos fazer o máximo. Eu peço que vocês fiquem assistindo cada culto. E conversando com a família sobre a palavra de Deus. Nós não podemos enfraquecer a nossa fé por causa dessa crise. Precisamos aumentar as nossas orações, orar uns pelos outros, mandar mensagem, dar exortação, dar encorajamento. Precisamos, essa é a hora de fazer o certo. E também precisamos considerar a nossa vida. Eu estou considerando essa situação. Esses dias eu recebi uma mensagem que um pastor americano, ele está mais ou menos com a minha idade, ele estava com pneumonia e estava no hospital, não estava bem. E ontem eu recebi notícia que eles concluíram que ele está com coronavírus e que esse vírus causou esse problema. E eu vi a idade dele, eu pensei, mas ele é um homem de saúde, ele é um homem que estava pregando. Esses dias eu vi uns vídeos dele pregando. E agora ele está assim. Graças a Deus eles falam que ele está se recuperando, está melhorando. Mas ele ficou do pior estado possível dessa doença. Eu pensei, olha, a Bíblia fala que a nossa vida é um vapor. E precisamos deixar esse vírus colocar as nossas cabeças novamente na realidade. A vida é passageira. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Prepare-se para a vinda do Senhor. Prepare-se para a sua própria morte. Tenha tudo em ordem. Tudo em ordem. E se você não tem certeza da sua salvação, lide com isso. Converse comigo. Por favor, eu ajudo você. Eu mostro na Bíblia como você pode ser salvo dos seus pecados e ter certeza da sua salvação. E a Bíblia fala em Colossenses 1,17, falando de Jesus, ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por Ele. Ele está no controle das coisas. E quando chegar a sua hora de parar de viver nessa terra, Ele que está no controle. Então é melhor você ir para Ele agora, não depois. Agora. Você subsiste por causa dEle. E a última coisa que eu já enfatizei. A Bíblia fala que nós não devemos resistir à potestade. A potestade representa na Bíblia, em Romanos 13, o governo. Se você resistir ao governo, desobedecendo às leis do governo, as leis que se estabelecem para nos proteger, ele fala que resiste à ordenação de Deus. É verdade, muitas vezes o governo é corrupto. Muitas vezes há nações cujos líderes querem perseguir os crentes. Mas no caso da situação de hoje, não tem nada a ver com perseguição dos cristãos. É uma questão de proteger a saúde do nosso povo. Então eu estou pedindo que cada irmão obedeça o máximo possível o que o governo está pedindo. E vamos fazer 4 coisas. Vamos ter fé, vamos orar e descansar em Deus. Por favor, não esquecem disso. Número 2, quanto à obra, vamos continuar com os cultos via live, por favor. Eu vou tentar mandar o link para vocês, para poderem assistir os cultos que eu vou fazer aqui em casa e vocês vão poder assistir, tá? E vamos andar com sabedoria, vamos pensar antes de agir. E quando você for para o mercado comprar as coisas, lembra dos outros. Eu acho que os mercados agora estão controlando as compras, mas nós não precisamos ser egoístas
Vamos pensar nos outros ao mesmo tempo. Compre o que é necessário para a sua família, com certeza. E número 4, como eu já falei, vamos obedecer às leis. Vamos obedecer o que o governo está pedindo. Vamos fazer a nossa parte. Vamos lembrar do nosso testemunho. E Deus vai abençoar. Cada domingo, cada quarta, Deus abençoando, nós vamos manter os cultos, tudo bem? E eu mando links. Se precisar de algo, me fale, por favor. Mas eu queria dar essas palavras hoje à noite, da palavra de Deus, para tentar dar uma perspectiva bíblica nessa crise. Deus está conosco, Ele já está se manifestando entre nós e podemos simplesmente descansar nele. Deus abençoe vocês, irmãos.